Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Olá, professora. Vamos ao tema da sua coluna de hoje. Desde que foi iniciada a pandemia, temos coletado amostras de nonagenários e centenários que foram curados da Covid-19. Alguns tiveram formas muito leves ou ficaram até assintomáticos, apesar de expostos a pessoas contaminadas. Não há dúvida que esses indivíduos longevos têm variantes genéticas de resistência e que aguentam qualquer desaforo do ambiente, até um coronavírus. A questão é saber que genes são esses e qual o mecanismo que usam para manter a resistência e a longevidade. Em uma pesquisa recente, coordenada pelo cientista italiano Paolo Garagnani, publicada na revista eLife, mostrou resultados interessantes em semi- e supercentenários que tiveram seus genomas sequenciados. Como é que foi feita a pesquisa? Os cientistas sequenciaram e analisaram os genomas de 81 centenários italianos, que incluía um grupo com mais de 105 anos, que eles classificaram como semi-supercentenários, e um grupo de supercentenários com mais de 110 anos. E eles compararam seus genomas com os de um grupo de 36 pessoas saudáveis, vivendo na mesma região e com uma idade média de 68 anos. E o que eles descobriram? Eles identificaram variantes em dois genes chamados COA1 e STK17A, que eram mais frequentes nos indivíduos com mais de 105 anos. E depois eles compararam os achados com um estudo genético que já havia sido feito previamente de 333 italianos centenários e 358 indivíduos com idade média de 60 anos, e os resultados, então, foram comprovados nessa outra amostra. E qual é a função desses genes? No caso do gene STK17A, os centenários tinham um aumento na expressão desse gene, e esse gene atua nos mecanismos de reparo de DNA, que são um conjunto de processos pelo qual a célula identifica e corrige os danos das moléculas de DNA que codificam o seu genoma. A gente sabe que a taxa de reparo do DNA depende de muitos fatores, inclusive o tipo de célula, a idade celular e o meio extracelular, ou ambiente. E uma célula que acumula uma grande quantidade de danos no DNA, ou que não repare efetivamente os danos incorridos nele, terá um dos três possíveis destinos. Ou um estado irreversível de dormência, que é conhecido como senescência, ou a célula se suicida, que é conhecido como apoptose, ou morte celular programada, ou carcinogênese, que é a formação de câncer. O que sabemos é que os mecanismos de reparo de DNA que deram o prêmio Nobel aos seus descobridores em 2015 tornam-se menos eficientes com o envelhecimento. E sabe-se que vários genes que inicialmente foram demonstrados como influentes na longevidade estão envolvidos em proteção e reparo aos danos do DNA. Então, o grande pulo do gato é saber como é que esses genes atuam, e é nisso que os pesquisadores estão investindo. Bom, além disso, o grupo de cientistas estudou também mutações somáticas nos centenários, isto é, aquelas que não são herdadas pela linhagem germinativa, mas que se acumulam nas nossas células com o envelhecimento. Novamente, o estudo mostrou que os superidosos tinham menos mutações em vários desses genes. E como a maioria dos casos de câncer são resultados de mutações somáticas, isso explicaria também a menor incidência de câncer nessa população. Além disso, o estudo mostrou que esses supercentenários tinham menor risco de doenças cardiovasculares. Nosso grupo já tinha iniciado um estudo com centenários antes da pandemia e conseguimos já recrutar 14 centenários, incluindo vários com mais de 105 anos após o início da pandemia. E o nosso próximo passo é gerar diferentes linhagens celulares desses centenários e aprofundar nossos conhecimentos acerca dos mecanismos que os protegem não só da Covid-19, mas de outras doenças infecciosas ou doenças relacionadas com o avançar da idade. Afinal, todos nós queremos ser premiados com envelhecimento saudável. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.